Sejam bem-vindos a mais um Cyber Talks. Estou aqui com a Daniela. Daniela, seja bem-vindos ao nosso Cyber Talks. Obrigada pelo convite. Bom, Daniela, acho que é muito bom ver cada vez mais mulheres participar da cibersegurança e gostaria de também conhecer um pouco mais de você, né? Por que a cibersegurança? Por que de repente todo mundo começa a ir para a cibersegurança, sai de IT, como eu, né? Assim como todos. E queria saber um pouco mais da sua história, um pouco, para compartilhar com todos. Comecei em tecnologia, acho que com todo mundo, né? Quando eu era muito novinha, ali, uns 14, 15 anos, gostava muito de desenvolvimento e eu acho que meu foco por muito tempo foi desenvolvimento de sistemas. E aí, em dado momento, comecei a olhar um pouquinho para esse mundo de segurança. Eu estava no banco, num grande banco, e surgiu uma oportunidade para ir para a área de segurança e eu acabei indo. Isso já tem uns bons anos aí que eu estou nessa área e me apaixonei. Tive a oportunidade para ir para outras áreas, acho que por conta de trabalhar com desenvolvimento, trabalhei um pouquinho com infra também. Isso abriu para mim muito ali, né, as possibilidades, mas segurança foi onde eu me encontrei. Que bom, seja bem-vindo. Aliás, é uma área que exige muito dinamismo, né? Então toda hora troca, toda hora muda, sempre coisa acontecendo, mas isso é bom, isso é muito bom, é desafiador. Daniela, e eu acho que é interessante que a gente estava conversando mais cedo sobre os riscos cibernéticos e você falou sobre o risco de não ter uma máquina ou de um sistema não estava disponível, da disponibilidade no setor de saúde. Eu acho que, né, porém que a gente tem vários tipos de riscos em várias diferentes indústrias, com vários, né, custos financeiros, eu acho que a gente está lidando com vidas, com pessoas. Então, acho que é um trâmite muito, muito diferente do que a gente só falar de um risco financeiro, né? Não tem um custo, uma vida. Então, é interessante saber do ponto de perspectiva seu, como que faz esses riscos, como que hoje a gente consolida isso numa matriz de risco ou não, como que está sendo essa parte de saúde, já que é um dos setores mais afetados hoje mundialmente. Eu acho que assim, para mim foi uma mudança, né, de mindset, porque eu vim do financeiro, de telco, marketplace, enfim. Então tinha muito aquela questão do financeiro, entender o quanto custaria, né, para a empresa um determinado incidente de segurança. Quando eu vim para a área da saúde, mudou muito. Eu falei, cara, eu não estou olhando mais só para o financeiro. Eu tenho uma vida ali do outro lado. Uma máquina indisponível, um sistema ali de prontuário fora do ar, o quanto isso pode impactar numa cirurgia, né, de emergência, saber qual a alergia que aquele paciente tem, quais medicamentos que podem não ser utilizados, qual o tipo de sangue que ele pode receber. Então, muda muito a forma como a gente trata a segurança quando a gente vai para a área da saúde. É uma virada, assim, de mindset. Claro, eu tenho que olhar para o financeiro, né? Sempre, a empresa também precisa disso, mas não é mais só isso. A gente acrescenta ali um parâmetro a mais, que é a vida da pessoa. E isso não tem como quantificar, né? Eu acho que é super interessante esse ponto que você falou, né, da disponibilidade das máquinas e como você protege essas máquinas e como que você traz esse risco. Aliás, na nossa conversa você falou até também, se você parar a parte de operação dos exames, né, qual a consequência tem isso, né? Então, é super interessante. E para quem está, de repente, querendo entender mais da área de saúde, aliás, é uma área que é uma das mais afetadas. Aconteceu recentemente um ataque na Inglaterra, né, que teve basicamente muitas das operações do NHS paradas. Aí eu sei, porque é consequência de, imagina a frustração de uma pessoa que vai fazer um exame, não pode fazer o exame por conta de um cyberataque e de repente a pessoa tinha que estar fazendo aquele exame naquele momento e não pode, ou até mesmo a cirurgia. E como que isso hoje é revertido? Como que essa operação pode, né, num incidente que aconteça, como que isso é revertido, que não aconteça mais ou que, né, tente colocar o mais rápido possível no ar, né? Sim, eu acho que a primeira coisa é a gente entender a criticidade do negócio, né? Mesmo olhando para a saúde, eu estou olhando para vidas, quais são os sistemas, os ativos que são críticos para a minha operação no final do dia, para que aquela cirurgia ocorra. E quando a gente vai para o negócio, a gente começa a entender. Por exemplo, nesse caso ali que você citou, era um fornecedor que tratava ali exames de sangue, que tinha ali toda a informação daquela determinada bolsa de sangue que estava ali disponível para uma cirurgia. Se eu não vou para o negócio entender qual que é a importância desse fornecedor,
como que eu vou atuar, como que eu vou classificar um risco, por exemplo, voltado para a questão dos fornecedores que atendem ali aquele negócio. Isso é um outro ponto, porque não necessariamente está dentro de casa, né? Esse caso, o risco aconteceu com o fornecedor. Mas e os sistemas internos? O que é necessário para que uma cirurgia ocorra? O que é necessário para que um atendimento de urgência aconteça? Então, eu olho muito assim, hoje a área de segurança ela não pode ser técnica, não pode olhar só para aquela vulnerabilidade da máquina, do ativo. A gente fala muito de risco e ainda fica muito nisso, né? E é o que eu sinto falta, de olhar para o negócio, entender o que é importante e atuar naquilo da forma como a gente precisa, colocar o orçamento naquilo que a gente realmente tem que colocar e parar de falar um pouquinho de vulnerabilidade, falar de tecnologia. Então, nesse caso, eu entendo que ali, talvez, não tinha essa visão do quão crítico era esse fornecedor. Foram perceber o quão crítico na hora que materializou um incidente. Não, é super interessante. E Daniela, para quem quer talvez entrar nessa área de saúde, né, sair de repente de uma área financeira e ir para uma área de saúde, qual que são suas recomendações para essa pessoa que está buscando de repente uma mudança de carreira, tendo a cibersegurança, mas para um setor onde tem, né, muita criticalidade? Eu acho que é se abrir para, né, são novas experiências, entender que a gente não está falando mais só de número, de tecnologia, entender o que é a área da saúde. Por exemplo, hoje a gente fala não só de hospitais, a gente fala de diagnóstico, de análises clínicas, entender a dificuldade do médico. A gente até comentou sobre a questão de acessos, né? Vamos colocar biometria para todo mundo. Como que o médico que usa luva o tempo todo vai colocar o dedinho ali no sistema? O médico que usa máscara o tempo todo vai fazer uma biometria de rosto? Então é interessante que são nuances assim que no dia a dia da área financeira a gente não conhece. Então realmente eu acho que tem que entrar no negócio. E eu não diria nem só para a área da saúde. Eu acho que qualquer área que você escolhe ali atuar tem as suas particularidades, tem as suas questões, e você tem que entender do negócio. Não é só a área de tecnologia. Você tem que realmente entrar a fundo. Obrigado por estar com a gente. Mais uma vez, obrigado por estar colaborando no nosso conteúdo do Cyber Talks e obrigado por estar com a gente no nosso Roundtable. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.